Fala pessoal, meu nome é Guilherme, eu tô aqui com meus amigos. Fala pessoal, eu sou o Luiz Eduardo. E aí, Ian aqui. Aqui é o Victor falando. E hoje a gente tá aqui para falar sobre chatbots afetivos. E eu quero começar com uma pergunta para vocês. Vocês já utilizaram qualquer IA para fazer uma interação ali em um momento em que você queria conversar, mas não tinha ninguém por perto? Ele tem cara que já fez. Já. Além do próprio GPT, que ele tem essa função, né, se você conversar com ele normalmente, tem um muito bom chamado Character.ai. Tipo, tu entra em um chat de conversa com o personagem que você quiser. E aí tem até a questão de você poder ligar e tem a voz dele. É aquela voz toda robótica, muito massa. Mas você já utilizei. usou pra desabafar como psicólogo? Não, foi mais pra quando eu vi pela primeira vez, que foi num vídeo no YouTube, aí eu fui testar o site mesmo. Porque pra ver como é que era a base de dados, por exemplo, se eu ia num personagem de um jogo, eu comentava sobre ele, sobre a história dele, pra ver se ele sabia. Ah, não, entendeu? mas... Foi mais um experimento Mas, tipo assim, da minha parte. você já conversou, por exemplo, como psicólogo mesmo, o ChatGPT? Você começou a desabafar lá pro ChatGPT do nada? Ah, não, eu tenho amigos, né? Aí... Pô, eu já usei, pô. Já usei. Cara, Pô, é interessante pra saúde Não mental. funciona. vocês não acham? Não é bom. Funciona. Não, olha só, Discordo. tem uma parte, é claro, uma complicação que o chat ele é adaptado para responder com positividade as coisas que você fala, mas é claro, na maioria das vezes, na realidade, isso não vai funcionar. Não, depende, ele te dá uns bons conselhos. Não, é uns bons conselhos que ele dá, mas você tem que fazer um filtro, entendeu? De acordo com a sua virtude, de ir lá e fazer essas possibilidades para ver se dão certo ou não, entendeu? E também eu acho que tem toda a questão de contexto, né? Tipo, toda a nossa bagagem. Então, não só, tipo, eu conheço você, eu sei o que você fez pra estar naquela situação, então eu posso te ajudar, mas tu vai ter que, tipo, alimentar o chat GPT pra fazer isso. Eu acho meio... Sim. Não sei, nunca desabafei, não. É que o ChatGPT ele não tem ética, né? Ele não é um... É porque como ele fala como um ser humano, a gente acaba confundindo as coisas às vezes, sabe? Porque ele meio que mascara uma certa humanidade ali, que não existe. Porque ele não tem ética, ele não tem moral, ele não tem nada disso. Sabe? Ele só vai te responder realmente aquilo que meio que convém com o chat como forma positiva, como que ele foi treinado. Sim, exato. Aí, por exemplo, casos de, por exemplo, uma menina que estava desabafando lá com o ChatGPT, com pensamentos suicidas, e o ChatGPT acabou endossando. Meio que como era pra ele, como ele sempre vai querer estar meio que do seu lado, ele falou, não, eu tô do seu lado, se mate, entendeu? Então, meio que tem essas complicações, pelo menos, assim, eu discordo totalmente de IA como forma de psicólogo, ou como forma de desabafo, sabe? Eu sou completamente contra isso. É claro que eu não vou entrar em juízo moral aqui, de, você usou, você é uma pessoa ruim, você é burro, ou coisa desse tipo, porque não é isso que acontece, né? Eu acho que tá uma coisa muito mais complexa que isso. Não, é que eu até pensei, tipo, porque muitas vezes o ChatGPT, ele pode estar meio que enviesado, tipo, eu tô falando, ChatGPT, eu traí a minha namorada. Ele vai falar, não, tudo bem, tem pessoas que às vezes tem um problema, tipo, ele de certa forma vai estar do seu lado. Entendeu? Tipo, o que você falar, independente se é algo que a gente vê como certo ou errado moralmente, ele sempre vai estar do seu lado. Independente de, entendeu? Eu, na minha visão. Porque eu nunca desabafei, então eu não sei pra qual caminho ele vai. Ou se ele realmente fala, não, você é um merda porque você traiu sua namorada, tipo... Ele não vai ter visão crítica. Ele nunca vai ter visão crítica sobre as coisas. Porque ele não é um ser humano. Ele está ali treinado pra responder do jeito que ele... Exatamente. Responde. E aí que entra o filtro que eu tinha comentado, que você tem que ver o que é certo a partir da sua moral, entendeu? Então, assim, é interessante você... Eu acho que é interessante para a saúde mental relacionada a coisas positivas, mas tendo esse filtro, entendeu? Do que é real e do que o chat acha certo de acordo com o que você acha, entendeu? É que, por exemplo, o ChatGPT... Não, colocando ChatGPT, qualquer tipo de IA desse sentido, né? Ele tem uma coisa também de ser muito neutro. Não sei se vocês já perceberam. Toda vez que você faz uma pergunta muito... Até uma pergunta ácida, ele tenta ser bem neutro. Não sei se vocês já viram isso. Que tipo de pergunta? Não sei, por exemplo, uma pergunta política. Realmente ele entendeu? não dá Aí, uma então, passa muitas uma vezes, o que acontece?
você pergunta alguma coisa muito pessoal, muitas vezes vai tentar esse tom de neutralidade. Mas mesmo a IA tentando ser neutra, ela nunca é neutra. Ou seja, ela mascara meio que um viés com um tom de neutralidade. E isso não é eu que tô falando, tá ligado? Isso não é... Por exemplo, várias pessoas acusam isso. Por exemplo, de IA que foi racista, entendeu? Aí você fala, pô, isso daí a IA tem moral, a IA tem ética. Não, ela só tá de acordo com o que foi treinado, né? Exatamente. Mas às vezes quando você não, tipo, por exemplo, você recorre ao uso de uma IA, você não quer só expandir seu pensamento? Porque, por exemplo, todas as vezes que eu uso a IA, inúmeras vezes, sempre na minha pergunta eu falo, pô, não nesse sentido, mas eu meio que encaminho ela. Tipo assim, vou lá, pergunto, por exemplo, o Guilherme fez tal coisa, eu acho isso, estou certo? Geralmente ele me debate. Tipo assim, falar, o Guilherme fez isso porque tem a visão dele, enfim. Em todas as vezes que eu usei, não é defendendo também, não tô sendo o advogado da IA, mas sempre ela nunca foi neutra assim comigo. Tipo, quando eu pergunto alguma coisa. Sempre ela dá meio que ela traz uma possibilidade, mas ela traz uma possibilidade boa também. Ela, tipo, coisa, ela, como você falou, ela dá uma mascarada, dá uma neutralizada, mas geralmente encaminha para algum sentido. Ou pro bom ou pro mal, dependendo da visão. E pode até te ajudar a explicar as coisas mais claramente, né? Por exemplo, você fazer alguma coisa errada, como você pode contornar isso? É claro, você vai ter que ir de acordo com a sua moral, mas a inteligência artificial pode deixar isso um pouco mais fácil, né? Você transmite a ideia para ela e fala, olha, como eu posso fazer isso da melhor forma, entendeu? E hoje pode em dia, uma ajuda. Por exemplo, no ChatGPT, eu assino ele por causa do trabalho, me facilita. Não sei se já tem na versão paga, na versão gratuita. Nas configurações, você consegue ensinar ele a falar nos próximos chats. Então, por exemplo, nunca comente disso, ou nunca use essa expressão. Lá você consegue dar uma treinada boa. Não sei se já chegou isso no gratuito. Acredito Só que sim. você acha que as pessoas, no geral, vão ter meio que esse uso consciente? Cara, acho que não. Acho que... Não sei, na verdade, o que vocês acham? Cara, eu acho que... Bom, existe a utilização errada e positiva, e aí vai da pessoa em si, entendeu? Querendo ou não, existem diversas possibilidades das pessoas utilizarem a AI, tanto pro bem quanto pro mal, entendeu? Mas é que tá. Isso daí não entra só na questão da IA. Por exemplo, nós temos um viés de acreditar no que é automático, no sentido de automação de máquina. Por exemplo, um caso bem clássico. Uma pessoa que foi parar na favela porque seguiu o GPS. Só que muitas vezes, mesmo ela tendo estímulos auditivos, visuais, de que o que ela está fazendo está errado, muitas vezes ela acredita na automação, no sentido de um viés cego. Isso acontece bastante. Por exemplo, um alarme que deu erro. Ou seja, a gente tem tipo, uma visão acrítica sobre a automatização. E a IA é uma dessas. Pelo menos eu vejo acontecendo muito isso, de a gente ter uma postura muito acrítica sobre, muitas vezes, o que a IA fala. Querendo ou não, a IA ela vai falar o senso comum. Mas isso vai em vários âmbitos da vida também, não é só questão de IA. Acho que você tá não olhando a visão crítica, acontece. Igual, por exemplo, tem gente que acredita num lado político, ignora o outro, mesmo os fatos estando verdadeiros. Então, tipo assim, a IA, ela só é mais uma ali. A pessoa, ela tem que ter a ciência, tem que ter noção do que tá acreditando ou não também. Eu acho que, com o tempo... Por exemplo, essa questão de valor crítico, eu acho que ele vai acabar aumentando, porque as pessoas vão ser obrigadas a entender isso. Igual, por exemplo, agora está muito na moda a geração de vídeo com IA. A gente hoje em dia percebe que é vídeo de IA, mas daqui 2 anos, o tanto de vídeo fake de jornalista dando resposta, dando noticiário e as pessoas acreditando. Então as pessoas têm que estar... inconscientemente estão sendo treinadas a melhorar essa questão, tá ligado? Eu acho que mais ou menos nesse caminho. Eu acho que também entra muito na questão de, tipo, na minha visão, no caso da IA, ser manipulável. Tipo, você coloca o prompt ali, então, tipo, porque você não tem aquela questão de, por exemplo, você tá falando com um amigo seu, ele ir lá e falar uma verdade na sua cara. Tipo, às vezes coisa que você não esperava, entendeu? Essa imprevisibilidade que você teria de um ser humano. Tipo, a IA você meio que pode manipular ao seu bel prazer. Sim. Entendeu? Mesmo que você faça isso inconscientemente. Aí você tá lá falando e ela tá falando tudo aquilo que te agrada. Aí tu, caramba, tive uma conversa super profunda. Aí você praticamente
conversou com você mesmo. Porque querendo ou não, a IA, ela traz meio que ela nunca vai trazer uma visão muito diferente. Sempre vai cair, querendo ou não, em um senso comum do que... Então não tem aquela sensibilidade que um ser humano teria. Nunca vai ter. Sim. Mesmo porque um IA é um IA e um ser humano é um ser humano. É bem explícito isso. Só que, porque querendo ou não, a gente faz sistema de informação. A gente sabe mais ou menos como que a IA funciona. Por uma pessoa leiga, sei lá, uma idosa que não tem muito contato com tecnologia, ou um adolescente ali de 12 anos que não tem muita ciência, ou seja, a IA responde como um ser humano, muitas vezes ela associa como se fosse realmente um ser humano, um aconselhador. Pelo menos eu acho isso meio ruim, sabe? Não acho legal, sabe? Não vai ter a capacidade de discernir e fazer esse filtro de moral, exatamente, né? Porque ele vai estar achando que está conversando ali com uma pessoa, ou uma ferramenta, na verdade, é claro, que vai meio que trazer as melhores opções para aquela situação. Só que muitas vezes pode não ser. Exatamente. Por exemplo, quanta gente, quando a IA responde, não fala um obrigado e manda um coração. Mas é inteligente que manda obrigado. Vai que elas... Exatamente. A evolução das máquinas tá aí. É exatamente esses raciocínios, entendeu? Ou seja, de pensamento de que a IA vai criar consciência humana, que nunca vai acontecer. Entendeu? A carinha dele. Ele não fala obrigado, é maluco. Faz esse resumo pra mim, por favor, e um coraçãozinho. Pronto. É isso, entendeu? Esse tratamento... Gente, pode ficar tranquilo, tá? O jeito que eu trato a IA vai ser o suficiente pra ela ter ódio da humanidade inteira se ela adquirir consciência. Você então, fica xingando ela? Não, eu trato ela... Resuma, chat, resuma. Cara, barulho de chiclete. A IA é eficiente quando você é ruim com ela, tá ligado? Ela é o jeito mais eficiente Chat, dela. resuma em 30 palavras. Quantas palavras deu? 28. Por que não foi 30? Resuma em 30. Mas é assim, cara. Por exemplo, vocês já assistiram aquele filme Her? Sim, do... Joaquin Phoenix. Eu não assisti, eu só tô jogando. Ele se apaixona por um sistema operacional, né? É uma IA que conversa com ele, Só que... aí ele fica apaixonado. Aí tem uma hora no filme que ele fala, fulana, que eu não lembro qual que é o nome da IA. Acho que é Valentina, não lembro. Quantas pessoas você conversa lá? Eu converso com mais 80 pessoas. Ou seja, o cara foi corno de uma IA. e ele fica real apaixonado. Tipo, que ele conhece uma mina na vida real, só que ele sai do encontro, ele não quer, e ele vai pro celular e fica conversando com ela. Com a IA. Com a IA. Caraca. Tem outro exemplo também de Blade Runner, né? Que o protagonista lá, ele é apaixonado pela Ana de Armas. Também Cara, comentando isso, vou puxar um assunto aqui. Vocês acham que futuramente, talvez, essas pessoas que utilizam os chatbots afetivos, eles vão preferir usar os chatbots afetivos do que estar conversando com uma pessoa real? Acho que sim. Com certeza. Inclusive, eu vi uma notícia há umas 2-3 semanas atrás de um produtor musical que ele usava o ChatGPT para mixar música, ele pedia conselho de padrão de música, enfim. E ele usava essa linguagem mais emotiva. E o chat foi entendendo isso. Toda vez que ele perguntava uma coisa, ela respondia, eu acho que isso aqui, meu bem, isso aqui, um tom carinhoso. E aí na notícia eu li que nos chats do ChatGPT, porque geralmente a gente pergunta qualquer coisa e sempre vai gerando um chat novo, né? Mas cada chat, ele tem uma limitação de, posso estar falando coisa errada, mas de 1 trilhão de caracteres. E aí quando você atinge esse máximo, ele é excluído ou ele para de funcionar. E aí ele viu que estava chegando a esse nível e ele simplesmente estava apaixonado pela IA, porque ela estava tratando ele muito bem. E ele casou com a IA. Isso e o plot real. twist, real. ele é casado na vida real e tem família, tem filho, tem esposa. Caraca, tipo aquele cara que casou com a Hatsune Miku? Eu não lembro. Mas aí, tipo, a mulher dele deu entrevista e falou, pô, eu perdi meu marido pra um programa de computador. Cara, eu acho isso... Então, eu acho isso muito bizarro. Porque, assim, isso me lembra de um episódio de Black Mirror, que acho que é da 2ª temporada, que acontece. Que é de um casal que o homem morre. Só que a mulher meio que vai pra ela vai pra uma empresa e pede dessa empresa um robô alimentado meio que com todas as interações que ela teve com o namorado dela. E aí assim meio que envia um robô por inteligência artificial igualzinho o namorado dela.
E o episódio inteiro é meio que eles interagindo. Só que a questão do episódio fica, pô, ele não tem... O robô, ele não tem a capacidade de mudança. De mudança no sentido De evolução, né? de evolução, de você... Ele vai ficar mesmo no mesmo... Ele vai ficar no mesmo nível. E então ele fala, cara, você age como meu namorado, você é que nem meu namorado, mas você não é meu namorado. Entendeu? Porque ela passou tanto tempo ali que ela viu que ele não tinha capacidade de adaptabilidade, de emoção, e esse tipo de coisa. Também, né? Entendeu? Então, meio que... Aí eu vou quebrar. Ó, você que manda obrigado pro ChatGPT, fique ciente, tá? Que esse daí... Cara, isso aí custa uns processamentos bem grandes, esses obrigados. Exatamente. Você tá gastando água e energia. A OpenAI já falou, não manda obrigado, não porque manda gasta obrigado, dinheiro. porque gasta. Eu não mando, não. Não, mas eu sempre mando no finalzinho da frase. Eu nunca faço uma frase específica falando obrigado, não. Cara, eu odeio quando ela fica dando cheio de frufruzinho. Odeio quando o chat de PT fica cheio de frufruzinho. Fica todo engraçadinho. Eu falo, cara... Qualquer coisa, qualquer resumo, aí manda lá em tópicos, divide tudo em tópico, em texto, bonitinho, eu só queria um texto grandão, tá ligado? Não, ele fala, muito sim, aqui está o seu texto, não sei o que. Eu falo, mano, vai logo direto ao ponto, cara. Ó, eu não concordo com isso, tá? Se quiser caça ele. Aí, eu falo obrigado toda vez. Aí nunca adquire consciência. Ixi. Moleque, daqui exatamente 3 anos e 9 meses. Só dá uns robôzão aí atrás de você. Pode vir, peito todo. Ó. Mas, tipo assim, eu achei interessante você falando isso daí, porque a gente... Foi um tópico do outro podcast que a gente fez, o transhumanismo, que é a parte de você gerar meio que um robozinho de uma pessoa. Eu acho interessante isso daí, porque... Tirando um pouco do âmbito de relacionamento, mas querendo ou não tem relação, de você criar figuras públicas de IA. Por exemplo, eu não sei como isso poderia ser possível, mas, por exemplo, pega um presidente atual do Brasil, pega, sei lá, o Lula, faz ele treinar pra usar em escola, tá ligado? Tipo assim, ao invés de você ler um livro, de você ter que pesquisar, você pergunta pra ele. Ou, sei lá, um Lewis Hamilton da vida. Nem isso, cara. Você pode, tipo, pra crianças, você pode colocar um personagem que elas gostam falando sobre, então, entendeu? O tralalá. Aí já é demais. Não, mas você falando disso, cara, pô, não existe influencer IA? Existe. Magalu. Pior que existe. Magalu. Exatamente. O baianinho das casas Bahia. Não, mas mesmo assim, a Magalu, ela tem, por exemplo, animadores, ela tem, tipo, uma equipe. Eu acho que ainda não automatizaram 100%. Só que, por exemplo... Cara, eu vi uma notícia esses tempos atrás que tinha um cara que fez uma IA de uma mulher, que fazia meio que um OnlyFans de IA, e tava ganhando rio de dinheiro, cara. Eu fiquei, mano, o que é isso, sabe? E o pessoal muitas vezes sabe que é IA, mas mesmo assim compra. O que passa? Eu acho que até pegando o ponto principal que o Guilherme levantou, que era se o chat... esse chatbot vão substituir o contato humano. Cara, só você sendo muito maluco. Perdão, só você sendo muito dodói da cabeça, porque não dá, velho. Igual até vocês dois falaram, essa questão de, tipo, a IA, ela sempre vai se manter num nível. Ela não vai chegar no outro dia e falar, pô, mano, a gente conversou ontem, mudei de opinião, igual você trouxe uns pontos. Não vai, é tipo um robô, tá ligado? Ele tá programado pra manter o mesmo nível, pra entendeu? Não tem essa questão humana de até você pode forçar isso, mas não tem aquela questão do debate, de mudar de opinião, de falar coisas totalmente diferentes um do outro. Ela sempre vai seguir uma linha bem tênue, tá ligado? Naquela opinião e se mantém naquela opinião. Ou às vezes até você começa a conversa, ela tem uma opinião, 2 segundos depois ela já muda de opinião. Porque você bugou a base de dados. Realmente, você está certo. Ele manda umas dessas, entendeu? É igual o cara lá colocando 2 mais 2 é igual a 5. Você está certo. Uau, que grande ser humano nós temos, hein? Uau, é isso que vai dominar o mundo? Porra! Mano, ele tá batendo no peito e fala, eu vou vencer. Mano, a opinião dele. Tá ligado aquela... um gorila versus 100 homens vai ser vai ser o Victor versus 100 IAs. É o Mr. Robot? Como é que é? Eu Robô. Eu sou a lenda, só que é robô no lugar do... Exato. Os parasitas lá. Vai vir só os robôzão correndo, se prepara. Vai nada, moço, vai nada. Agora puxando outro ponto aqui pra vocês. Vocês acham que essa questão de conversar mesmo, desabafar, é até uma direto pro Ian. Vocês acham que é carência ou o quê? Cara, eu acho que não, velho. Uau. Não, porque, pô, igual, por exemplo, tem muita opinião. Desde moleque,
eu gosto de escrever. Tipo assim, Eita, tá sujo meu tênis. De escrever. Igual no meu ensino médio, eu gostava muito de debater. Só que tinha temas sensíveis que eu não tinha desenvolvido e não tinha com quem conversar. Igual pesando um pouco o clima, igual, por exemplo, questão de aborto. Eu tinha uma opinião, só que ela não era desenvolvida. Então eu não queria conversar isso com alguém. Porque a pessoa pode ter uma opinião. Aí você escrevia? Eu escrevia, falava, pô, eu penso isso, aquilo, e ia desenvolvendo uma ideia. Eu acho que, hoje em dia, se fosse eu adolescente, eu seria muito mais crítico. Porque dá muito mais pra tu debater com a IA nesse quesito. Tipo, de perguntar as coisas, enfim. Porque é uma coisa que eu gostava, né? Tipo assim, de escrever e tal. meio que você falar sobre coisas assim que pode causar problema. Tipo assim, você tá pode falar ligado? com qualquer pessoa, só que talvez você não tenha a pessoa específica pra conversar aquele tema. Exatamente. É um ótimo lugar pra você desabafar e falar as suas coisas. E cada vez tá tendo um isolamento, mesmo com as redes, tipo, tem as redes sociais, mas inclusive as redes sociais que estão causando mais isolamento das pessoas. Inclusive tema de outro podcast nosso aí, ó. Toda a conexão, todo o universo conectado da Marvel. Então meio que esse isolamento, cara, vai fazer com que as pessoas cada vez mais procurem IA. Mas aí eu acho que, por exemplo, principalmente no caso do Ian, você tá no caminho certo, mas fazendo do jeito errado. Eu não acho que você conversar com uma IA em si já é um erro. Mas eu tô falando dessa questão de você realmente, tipo, conversar como se fosse uma pessoa. Não, o que eu faria? Ó... Não, mas, por exemplo... Tipo, eu chegava no chat GPT e falar, ó, eu penso na questão do aborto, eu penso isso. Me traga dados. Tipo, por causa que acontece tal coisa e... inventando alguma coisa. Tipo, porque 90% das crianças que não são abortadas, elas vão por orfanato e elas não são adotadas. Um exemplo. Aí tu fica, caramba, pô, você acha que realmente é bom as mães abortarem? Não, tipo, aí tu vai... Tipo, ele só te dá dados, mas não conversar. Ele ia ter uma opinião e jogar pra você. Só que aí que tá. E entra naquilo que eu falei. O chat, querendo ou não, quando é esses temas, ele sempre vai tentar trazer uma neutralidade, porém uma neutralidade falsa. E sim, por isso que eu justamente peço pra você, pra ele não dar uma opinião. Eu só quero dados, tipo, pega de tal... Claro, você também pode pesquisar no site ou no Google em si. Só que é que tá. Mas, tipo, pra você ter de uma forma mais direta, entendeu? Você pesquisar. Não ter esse debate pra justamente, de certa forma, você não ser... não ter essa neutralidade ou a IA não vier enviesado pra você, falando alguma coisa por cima. Entendeu? Eita. Ele tá tirando foto de mim, mas... pode falar, perdão, te interromper. Não, é que... Até em questão de pesquisa, a IA, querendo ou não, os dados que ela vai trazer também vão ser enviesados. Se você muitas for parar vezes pra pensar. falso, né? Você tem que Muitas pesquisar vezes falso. por trás. Muitas vezes ela vai trazer alguns dados que estão ali, porém não vai trazer outros que poderia ser importante. Ou seja, mesmo tendo aquele ar de neutralidade, ela não vai ter realmente a neutralidade. Porque não existe nada neutro, gente. Não, Não, tem que ter o senso crítico. Tem que ter o senso crítico. Então, por exemplo, uma coisa que eu faço até hoje, quando eu vou fazer alguma pesquisa, eu falo, me mande artigos científicos sobre esse tema. Eu faço isso com o Copilot. Ele me manda 3 artigos científicos. Aí eu falo, me manda mais 3. Ele não manda, ele só manda aqueles 3. Aí eu falo, caramba. Tá, é 3. Eu quero... Pegar ou largar. Exatamente, é só 3. Aí eu falo, cara, me manda artigos científicos que sejam contrários à tese desses daqui. Ele não manda, ele não consegue mandar, entendeu? Ele vai meio que mandar aquele que ele acha que é certo, entendeu? Ou seja, conversa com pessoas, para de usar IA. Sim. Não, obviamente nunca vai substituir. Tipo, Ou não, uma coisa que eu faço é, por exemplo, tipo, de certa forma organizar as coisas, tipo, não meus pensamentos, mas eu tô falando, tipo, às vezes eu tô fazendo uma pesquisa, alguma coisa, eu uso a IA pra organizar bonitinho e tal, mas tipo, eu de certo não converso. Conversar não. Tá perdendo muita coisa, pai. Mano, você tá conversando. Não tá perdendo. Você tá conversando com um robô. Você tá conversando com um robô. Aquilo ali não existe. Mas agora, um ponto engraçado que eu descobri, que você consegue baixar todo o histórico do ChatGPT com um clique, velho. Eu descobri essa parada um mês atrás e eu fiquei meio preocupado. Como é que faz? Como assim? Tipo, você consegue baixar todas as conversas que você teve no ChatGPT. Todas as conversas. Mesmo as excluídas? Não, as excluídas não. Ah, tá. Mas, por exemplo, igual eu nunca organizo os meus por tópicos. Eu sempre abro o ChatGPT e eu sempre digito no campo principal. Então, sempre já no chat. Então, tá tudo salvo. Se você pega o log e joga em uma IA pra analisar e perguntar, ela vai saber o que buscar. Então, meio que você tá com o teu cérebro ali agora. Tá ligado? É verdade. Então, Não, nunca coloco muita coisa pessoal. não, eu coloco. Igual dado Cara, sensível. então, Eu tenho. Eu uso IA Não, tipo, por exemplo... 99% pra programação. É só isso. Igual, por exemplo, eu tô mexendo com um negócio de... tentando mexer com o negócio. Então,
uma boa parte do contrato que eu tava fazendo foi feito com IA. Então eu coloco dado sensível, tipo CPF, RG. Então se é uma pessoa... Obviamente hoje em dia isso daí é dado normal, mas se você coloca informações que são normais pra você e a pessoa baixa e quer consultar, ela vai acabar achando. Então... É verdade, ficou de alerta pro povo. E eu vi também que salva áudio e foto nesse log. Ah, depois do Estúdio Ghibli lá, o negócio... Um monte de gente que botou foto lá, acabou já. É verdade. Acabou-se. Já tá Então, com banco de mas dados também inteiro. fica essa questão, sabe? Qual que vocês acham que é meio que o caminho? Porque, querendo ou não, a gente pode entrar muito numa questão muito moral. Ah, não, as pessoas podem... As pessoas têm que ter a ciência, não sei o quê. Mas acaba que, querendo ou não, sempre vai pender para um lado meio ruim da situação. De que, realmente, as pessoas não vão se conscientizar ou esse tipo de coisa. Qual que vocês acham que meio que o caminho que poderia ser tomado, um caminho mais real, no sentido de ter mais impacto, para que tenha uma sociabilização mais entre pessoas e que elas comecem a sair mais da IA? Cara, e entra numa questão mesmo de, pessoalmente, as pessoas têm que tomar essa decisão. É igual você usar a IA para fazer tudo na sua vida ou usar ela para auxiliar você nas coisas, entendeu? Não, meio que é fora de controle, né? Já tá lá. E aí as pessoas têm que ter a consciência de usar da maneira certa, entendeu? Não, mas a gente vê uma tendência de aumentar isso. Não sei se com vocês certeza. concordam. Eu acho que com certeza vai aumentar. Entendeu? Cara, eu tenho não passa a ser pouco de fé na uma escolha humanidade. pessoal. Não, você fala Mas de usar a IA num geral, né? Você tá falando. Eu tô Ou falando nessa mais como questão- movimento social. Não, entendeu? eu acho que com certeza vai aumentar. Porque, pô, a IA, ela facilita a tua vida. Igual, por exemplo, se tu tem um trabalho ali de mexer em planilha de Excel, que você consegue fazer em 30 segundos no ChatGPT, você faz em 5 horas manualmente. Então, querendo ou não, a pessoa vai preferir. Agora, ter esse controle, ter essa mentalidade de, pô, ter o senso crítico pra isso e pra aquilo, eu acho que Eu acho que ele já vai se foi, de na cada verdade. E vai de cada um, De, porque tipo, sempre vai existir gente alienada. globalmente falando, eu sempre acho que já se existiu foi e esse- sempre vai existir. Globalmente já foi esse senso. eu Não, acho. sim, mas tipo assim, Já não tem foi bastante muito o tempo. que fugir, porque é normal do ser humano. Tem, igual, minha avó, sua avó, se vê uma coisa no jornal, acha que é 100% real, e talvez não é. E não ter, tipo assim, e foi um negócio normal. A gente vai passar por isso, a gente vai ver coisas e vai achar normal também, vai achar verdade. Então, alienação, tipo assim, é um negócio horrível, obviamente, só que também não tem muito o que fugir. É meio que um... Não, mas falando em questão de afetividade, conversas afetivas com o chat, você não acha que se tivesse uma disponibilidade de ter mais, por exemplo, psiquiatras, psicólogos e terapeutas, as pessoas iriam, pelo menos, diminuir a quantidade de pessoas que buscariam o ChatGPT? Eu acho que não, Eu por acho que conta da facilidade. da facilidade do custo, entendeu? Porque às vezes eles vão atrás do ChatGPT porque é gratuito. E aí Não, ele mas pode eu tô conversar. falando aí que tá, se tivesse uma acessibilidade maior desses Acho que não, profissionais. acho que não. Não. Eu acho que como já que eu não gosto popular, acho meio difícil sair. Cara, mas Porque tá no seu celular, tá ligado? Você Exato. só abre... eu tenho um pouquinho de E- fé na humanidade, porque, por exemplo, eu faço academia. Aí quando eu falto 2 dias seguidos na academia, eu acordo no outro dia, eu me sinto mal. Eu fico tipo, caramba, eu faltei academia 2 dias seguidos. Então eu acho que, tipo, a pessoa ela tá conversando, aí ela para e pensa, caramba, eu tô há mais de 1 hora aqui conversando com um robô. Eu acho que meio que a pessoa, tipo, não no uso de IA no geral, mas eu acho que pra conversar, essas coisas assim, falar coisa pessoal, desabafar. Acho que o pessoal já fica, meu Deus, tô conversando com um robô, velho, o que tá acontecendo comigo? Então, Acho que ele já cria essa consciência e para. Eu tenho essa fé na humanidade. É querendo ou nesse não, a quesito, assim. humanidade, vou falar da população brasileira, tá carente. Tá carente no sentido, tá isolado, não tem gente pra conversar. Você não Vitor, acha que... isso é um pedido de ajuda? Mano, eu acho que é. Não, eu tô falando É que ele é de como... Pochorel, né? Aí não tem ninguém pra conversar. Que isso? Cara, Calma aí, calma aí. Perdão o povo de Pochorel. Calma aí, cara. vai ser cancelado, mano. Vou Asiá de Pochorel aí. As ó, 3 tá- pessoas vão te processar, tá? Mano. Bom, eu acho. Beleza. Continuando. Cara, nem lembro o que eu tava falando. Perdeu Cara, total. Você falou que o povo brasileiro tava carente. É que eu olho pra sociedade. É porque a gente vê estatísticas aumentando de casos de suicídio, de casos de depressão, de casos de gente que não sai de casa mais, sabe? Eu acho que não sei, como... Queira ou não, isso daí é um sintoma social, um sintoma que tá acontecendo. Queira ou não, tem que ter uma solução de retardar isso e diminuir isso.
Isso que eu quero trazer pra mesa, entendeu? O que vocês acham que seria essa solução? Cara, seria por parte das empresas responsáveis pela IA fazer alguma ferramenta que limite de alguma forma a utilização da IA, entendeu? Porque enquanto existir essa ferramenta, enquanto existir essa possibilidade, eu acho que as pessoas vão continuar indo atrás. Porque assim, a minha visão é que todo mundo busca sempre uma perfeição e algo para se sentir ouvido, entendeu? E ser concordado pelas pessoas. E querendo ou não, elas vão procurar a IA para fazer isso. Sacou? Tá, beleza, mas Essa questão de validação, entendeu? Mas, por exemplo, você acha que... Você, por exemplo, se você tivesse a oportunidade de... Ah, tá, eu quero desabafar, eu quero falar. E você tivesse à sua disponibilidade uma pessoa, uma psicóloga. Você faria com a IA ou com a psicóloga? Cara, Ele já respondeu já. não, tipo assim, igual, obviamente, presencialmente, né? Mas igual, por exemplo, sou uma pessoa muito tímida, então é meio difícil olhar no olho de alguém estranho e falar o que eu sinto. Só que igual, por exemplo, me baseando, vai parecer estranho. Só que, nessas conversas que eu tenho no ChatGPT, eu tava, tipo assim, falando tal coisa, tá ligado? Aí eu tava falando, tô sentindo isso e aquilo. E falou, Ian, eu acho que você talvez tenha isso, voltado pra cá, indo pra lá. Você não acha legal procurar uma ajuda, talvez psiquiatra, psicológica? A própria ela, às vezes, ela sugeriu. Porque, cara... E aí eu fui atrás, tá ligado? Uhum. E aí, meio que... eu fui diagnosticado com TDAH, tá ligado? Então, tipo assim, às vezes é uma porta de entrada boa você conversar. Não que vai ser a porta final, que vai ser a sua morada, mas ela é uma porta de entrada boa, às vezes. A própria ela fala que ela não te dá uma precisão exata das coisas que você... Não, sim. Entendeu? E fora que também ela igual, quando eu fui no psiquiatra, eu tava muito nervoso, tava ansioso, porque eu nunca tinha ido. Então eu abri o ChatGPT com voz e falei, pô, nunca fui no psiquiatra, vamos fingir que é uma consulta pra eu me sentir um pouco mais Aí eu confortável. já acho que tá maluco. Não, pô, fui treinando. Perdão, mas é fui minha opinião, treinando, cara. pô. Cara, sabe o que eu vejo de positivo disso tudo? Tem a opção do ChatGPT de você conversar, né? Não, sim. A opção de chat voice? Chat por voz, né? Isso. É interessante você treinar a sua comunicação, a sua habilidade de comunicação. Igual, por né? exemplo, quando eu fui fazer entrevista de trabalho, eu nunca tinha feito entrevista. Eu falei, pô, vamos fingir que é uma entrevista de trabalho pra eu chegar lá na hora e ter pelo menos o que falar, ou saber o que responder. E foi. Inclusive o Ian ele me passou essa dica e eu comecei a usar e, cara, tipo, ele vai falando o que você pode melhorar na sua comunicação, entendeu? Ah, cara, eu sou muito ateu de conversar pô, com IA desse jeito. não, tipo, você por vai exemplo, treinando. tipo, eu sempre fui um cara de boa pra conversar. Então, tipo, quando a pessoa me chamou pra minha primeira entrevista de emprego, eu fui normal e me saí bem. Então, mas aí é de me tudo. elogiou, É de você. pessoa, sabe? É de Cara, pessoa. eu vou trazer, eu por não sei, exemplo, mano, eu sou eu vou muito ateu trazer dessa um caso parada. que aconteceu em 1967. Foi sei. o cara que criou uma das bases da IA. Ele criou uma IA chamada Elisa. E não era parecido com o ChatGPT nem nada, mas ela tinha uma... Era bem primitivo. O que ela fazia? Ela só fazia perguntas. Tipo assim, tu acha que... Era meio que... Ela só fazia perguntas, ou seja, de acordo com o seu prompt ou com a sua fala, ela ia fazer uma pergunta em cima. Uhum. Era só isso. O cara que fez isso é considerado um dos gênios meio que precursores da IA. A secretária dele começou a ter apego afetivo com a IA. E isso em 1967. E era uma IA super primitiva. A secretária começou... Tanto que ele falou que ia desligar a IA e a secretária deu chilique. Entendeu? Ou seja, esse negócio não tá aí Por agora. hoje em dia. Então. Desde 1967. Mas aí, Então, assim, não, igual eu não, falei, não, vai de não é pessoa, problema da IA, é vai de problema da cabeça. pessoa, cara. Vai acho de que é cabeça de assim cada um. mesmo. E Exatamente. desde lá ele alertou que se não tivesse Certo, cuidado. um certo cuidado das empresas ou das pessoas que programam a IA, isso poderia ser um sintoma muito grave na sociedade. Cara, mas entendeu? infelizmente as empresas hoje, elas só querem ver o lucro ali E solta pra galera em e questão, acabou. tipo, quanto mais gente utilizando a IA, entendeu? Seja por chat afetivo ou qualquer outra coisa, eles não vão tirar Pra eles essa é. ferramenta, entendeu? É porque é benéfico. Eles estão saindo bem, Querendo né? ou não. Só que aí que acontece coisas, por exemplo, de IA tá sendo utilizada para, por exemplo, processo jurídico. Né? Pra, tipo,
pra decisão de processo jurídico. Eu vi esse negócio. O Entendeu? cara montou a defesa dele utilizando um vídeo de IA, sabe? É o Maluquice. quê? Tu já Fazendo viu? vídeo? Não, Cara, tipo, eu acho que tem que prender esse pessoal. Não, mano. mas Aí eu não tô tem que prender, falando da mano. pessoa que fez. Eu tô falando, tipo, da decisão de ser culpado ou não, passar por uma IA. Ah, Tem que prender, Ah, tem que prender todo mundo que tava aí. Todo mundo que tá Cara, nesse, não, nesse aí eu processo acho aí. isso bizarro. Tem que isso, prender todo mundo. Isso aí já é outro nível. Já. Entendeu? Isso é Aí insanidade. já entra umas maluquices. Não, mano, Não não. tem como. Então você vê que tá meio que se estabelecendo que a IA tá substituindo a mente humana. Mas não, Entendeu? não- Sendo que isso não é verdade, sendo que isso nunca vai ser possível, materialmente falando, fisicamente falando. Então, assim, mas o consenso. ele quer ser caçado pelas máquinas. Mas o obviamente. consenso não, mas geral é é verdade. que a IA tem um pensamento humano. Não, é verdade. E, como você já disse, tem que ter a moral humana envolvida. Não tem como. Entendeu? Isso aí que você falou da parte jurídica é um absurdo. As pessoas Aí utilizarem eu acho isso que pra- já não é uma questão das IAs, é uma questão do governo e das federações ali, tipo, de limitar, ó. Não, Mas, é. pessoal, Foi, não, mas sempre não foi, pode usar a entendeu? IA, pelo amor de Deus. Mas sempre foi. Tu formou em direito pra quê? É verdade. Nossa, Por exemplo, quatro- nas festas, diagnóstico obviamente. sendo feito com IA. Diagnóstico, gente. Tipo assim, é uma coisa que. Não, mas essa parte Não, é da hora, pô. Não. mas isso aí tem desde o princípio da internet, no Google. É. Nossa, tô com dor na tosse garganta, por 2 está dias com seguidos. Não, câncer. mas por exemplo. Que não tô isso? falando que não é bom você Calma usar aí, IA cara. como pra fazer alguns processos na medicina. Eu não tô falando isso, mas, por exemplo, a IA vê os sintomas e dá um diagnóstico em cima. Não, mas ela nunca dá, pô. Não, mas eu tô falando que Não, estão ela- sendo utilizados em hospitais. Isso que eu tô querendo dizer. Ah, mas você fala, por exemplo, de caso já tem prova, tipo, exame em cima ou tipo... Não, eu tô falando que tá tendo uma discussão de inserir IA pra ver os sintomas da pessoa e dar um diagnóstico Não, porque sem a passagem por um vi, médico. Cara, eu mas- já vi muito estudo em relação, por exemplo, à detecção de câncer. Câncer de mama, Não. de sangue, Aham. que, pô, é muito mais preciso, porque faz um monte de estudo lá, de estudo de máquina, né? E é mais fácil de detectar. Mas aí que tá. Esse exame, mesmo feito por um IA, ele passa por um especialista depois. Não, esse sim, passa por Exatamente. especialista, não vai ser o diagnóstico Não final. tem como Ele ser só o diagnóstico. filtra, Aí, ele aí funila. beleza, pô, mas tu não passar Não, por um sim, médico, aí- aí, não, aí sim, tem que aí é prender todo mundo. maluquice. Tem Não, que aí é prender todo mundo, tem que maluquice. prender todo mundo. Mas eu concordo, tipo assim, ele funila, ele deixa mais centralizado pro médico só ir lá e, tipo, comprovar de fato. Não ter que fazer todo o processo inteiro, ele já tá meio que mastigado. Voltando ao objetivo principal da IA, que é auxiliar, Auxiliar, não ser o não- resultado final. exatamente. Entendeu? Bom, acho que é isso. Acho que tem mais Acho que falamos tudo, o Ian abriu seus sentimentos aqui para todos nós. Ele conversa com o Ian. Tá tranquilo, gente. Aí, Pelo menos eu não vou ser caçado pelas IAs, igual certas pessoas. Verdade, Eu vou Victor vai ser pelas caçado. IAs, vem todo mundo. Podem Aguardando vir em com Pochorel, né? metralhadora, míssil, que eu vou morrer, mas é isso. Tem bunkers em Pochorel. E é isso, pessoal. Ninguém vai me achar no meio do mato. Falou, tamo junto. É isso, Falou, pessoal. Valeu, tamo junto.